Científicos, o Megalodon não existe mais. Ele já se foi há um bom tempo. Tá, mas eu tenho uma pergunta. E se o Megalodon não fosse extinto e ele existisse até hoje? A gente iria nadar aí no mar e dar de cara com eles? Calma aí que a gente vai te explicar. Bom, galera, como a gente não vivia junto com o Megalodon, tudo que vamos falar aqui são teorias. Até porque ninguém encontrou um Megalodon vivo para poder chegar nessas conclusões atuais. Mas naquela época, quando ainda era vivo, estimam-se que o Megalodon comia cerca de 1 tonelada de comida por dia. Calculando que eles comem 1 tonelada de comida por dia, quer dizer que também eles poderiam comer 16 humanos de uma só vez, levando em conta que a média de peso humano é de 62 quilos. A ponto de comparação, a baleia, que é um mamífero que existe hoje em dia, né, o maior animal do mundo, come até 3 toneladas de peixes por dia. Só que a maioria dessas coisas que a baleia come são coisas pequenas, né, perto do seu tamanho. A diferença é que o Megalodon, ele comia coisas grandes no oceano. E é por isso então que se existissem megalodons por aí, a maioria dos peixes grandes iriam simplesmente sumir ou virar a comida deles. Se eles existissem agora, teriam tamanho e força suficiente para derrubar muitas embarcações, como barcos pesqueiros, por exemplo. Podendo assim derrubar facilmente qualquer barco ou navio de pequeno porte. Como a temperatura dos oceanos está aumentando, isso faria com que os megalodons prosperassem e se reproduzissem mais. Em outras palavras, teriam mais megalodons ainda espalhados por aí. Isso faria com que os oceanos ficariam cada vez mais cheios desses predadores gigantes. Isso poderia até mesmo dificultar as operações marítimas, de transportes e tal, e também os trajetos de navios e cruzeiros. Para dar à luz, o Megalodon ia até as águas mais mornas e rasas. Então pensa aí, dar um mergulho em mar aberto poderia ser algo bastante perigoso. Imagina se dá de cara com um Megalodon. Dando à luz. Pode ser até um bebê Megalodon. Ele vai estar com fome. Já do vai tamanho do tubarão branco gigante. Sem contar também que estamos falando de hoje em dia, né? Imagina se eles ainda existissem há 500 anos atrás, por exemplo. Época em que o Brasil foi descoberto. Aí ele vai lá, quebra uma das caravelas que tá vindo pro Brasil. Aí o Brasil nunca é descoberto, ou sei lá, demora anos para ser descoberto. Verdade. É uma coisa louca, né? Uma teoria que a gente tá criando. Mas se ele existisse junto com o homem, muito provavelmente que ele iria atrapalhar aí em vários projetos humanos. Como, por exemplo, esse exemplo que acabamos de dar, do descobrimento dos países aqui da América do Sul. Que antigamente era feita só com navio, só né? Com navio. Barcos e tal. Sem contar que, mano, pensa assim, véi, tem um Megalodon na água. Eu não vou me aventurar uma missão que eu vou ficar meses, tá ligado? Andando pra uma direção que eu nem sei onde é. E se encontrar um Megalodon ainda, já era, né? Então, com certeza, galera, muitos povos desistiriam de fazer as suas aventuras pelo mar, de colonização, exploração e tudo mais. Talvez não haveriam trocas culturais e muito menos de conhecimento. E com isso, então, se ele existisse, né, criando o medo de explorar e tudo mais, isso poderia afetar diretamente no desenvolvimento do ser humano. Mas vamos supor que ele ainda exista. Ele tá vivo e ele tá aqui na Terra. Onde ele estaria morando? Mas vocês têm certeza que ele foi extinto? Será que ele não tá lá no fundo, nas profundezas? Um amigo meu disse que ele tava na Fossa das Marianas. Existem algumas teorias da conspiração na internet que dizem que o Megalodon ainda está por aí, habitando as profundezas mais desconhecidas dos nossos oceanos. Inclusive dizem até mesmo que o local onde ele está escondido é lá nas Fossas das Marianas, o local mais profundo aqui da Terra. E como é o local mais profundo, ele tá lá, né? Mas infelizmente esse seria o último local que ele iria. Pois como já falamos, eles preferem águas quentes e lá na Fossa das Marianas não tem nada de quente não. É frio, escuro e pesado, né? Que a pressão vai bater nele. E tem poucos bichinhos morando lá. Tem pouco oxigênio. Como é que ele vai se alimentar? Por conta de tudo isso que falou e também por conta da água gelada que existe lá, seria quase impossível a sobrevivência de um megalodon ali na região. Eles viveriam mais próximos das águas costeiras do que das profundezas dos oceanos. Então por isso, galera, que quando você vê na internet, nossa, megalodon, Fossa das Marianas, lugar mais profundo, o maior tubarão, ele tá lá, ele existe, faz sentido, mas não faz sentido nenhum, entendeu? Não faz sentido. Sem contar também que existe uma outra coisa que a gente tem que analisar. Se ele existisse, né, pra aquela galera que fala que ele existe e tudo mais, tá escondido por aí, a gente já teria encontrado vários e vários animais com mordidas